Ok. Pronto. Então tá. O pessoal aqui do GEAS, do município de Antas, a Comissão de Governança, nós também encaminhamos aí para outros grupos de outras cidades que desejarem acompanhar conosco. Nós estamos na elaboração dos referenciais curriculares do Estado da Bahia, e o município de Antas, né, está fazendo parte desse trabalho. Nós temos aí 6 grupos de GES que estão trabalhando: educação do campo, educação especial, jovens e adultos, e esse é o momento que nós estamos fazendo os textos introdutórios do nosso referencial, tentando entender essa concepção de educação, desse trabalho. E hoje nós estamos recebendo aqui a Guaciara, muito conhecida como Doutora Escola, que vai contribuir conosco exatamente nesses textos de transição da educação infantil para o ensino fundamental, para o ensino médio, e falar um pouco também com relação a esses relatórios. Ela recentemente fez um trabalho muito bacana com relação aos relatórios da criança especial, né, relatório de aprendizagem. Então, nós convidamos e ela gentilmente aceitou estar aqui conosco para fazer esse trabalho, tá? Então, nós vamos ter aí um bom tempo para que ela possa explanar. Fez algumas leituras a respeito do referencial, de como se organiza esse referencial aqui no Estado. A gente caminhou para ela, para que ela também pudesse ter um pouco desse conhecimento, e ela vai falar então um pouquinho para a gente sobre essa questão da transição, tá bom? Guaciara, muito boa tarde, né, quase que boa noite. Muito obrigado pelo carinho e pela sua disponibilidade de estar contribuindo com o nosso município, esse momento tão importante que é a construção do referencial curricular. Bom, então é isso, né? Meu nome é Guaciara, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Nós vamos falar sobre a transição de etapas na educação e um pouquinho sobre a educação inclusiva. Primeiramente, eu quero agradecer pelo tempo de vocês, por essa oportunidade maravilhosa de a gente estar junto aqui hoje. Quero agradecer e dar os parabéns pela iniciativa, né, de vocês aqui do município. Em especial o Fábio, né, Guilherme, por esse convite, porque, na verdade, vocês estão trazendo conteúdos novos para a educação, né? Diferentes contribuições e perspectivas para essa reelaboração do referencial. Então, essa iniciativa é muito transformadora. Fica aqui a minha admiração pelo trabalho de vocês. Nessa live hoje, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos principais sobre as transições de etapas segundo a BNCC. Eu também quero falar do grande plano, né, da BNCC para os estudantes, né, da educação brasileira. E, por último, eu vou trazer considerações da educação inclusiva. No final dessa live, vocês, né, nós juntos, vamos conseguir enxergar qual é o nosso verdadeiro papel na transformação das crianças, dos jovens, adultos, idosos, né, o nosso papel com os desafios do desenvolvimento das crianças deficientes, do campo, na comunidade indígena e quilombola, tá? Bom, primeiramente eu quero me apresentar rapidinho, dizer que eu sou uma pessoa apaixonada pela transformação. Eu sou mãe, né? E durante 10 anos depois da minha formação, eu trabalhei dentro da escola. Eu fui professora de educação infantil, fui professora de anos iniciais, de substituição nos anos finais. Eu trabalhei como coordenadora pedagógica do berçário até o 9º ano. Fundei uma escola, trabalhei com toda aquela parte burocrática, né, dos processos de autorização da escola. E aí, durante essa minha caminhada, né, na gestão pedagógica, eu fui criando padrões, modelos, e principalmente, assim, formas de simplificar tudo que parece difícil numa linguagem acessível, numa linguagem de mais fácil compreensão, né? E acho que foi aí que eu aprendi a me comunicar melhor e me comunicar com clareza, né? Eu sou fonoaudióloga e, por também fazer parte, né, da minha formação na área da saúde, eu comecei a trazer os conceitos, estudos e considerações da área da saúde para a área da educação.
Porque tudo se entrelaça, né? Quando nós, educadores, sabemos como que o cérebro processa as informações, como que a memória funciona, as coisas são muito diferentes na sala de aula, né? E assim eu vim me aperfeiçoando, estudando um pouco mais sobre aprendizagem, me formei em educação especial inclusiva, e aí eu cheguei no momento que eu comecei a sentir que eu não deveria ficar mais presa numa instituição, numa escola, né? Que eu deveria trilhar novos caminhos, novos desafios. E aí eu saí da escola e comecei a prestar consultoria em outras escolas, né? Aqui da minha região, eu sou de Campinas, São Paulo. E aí, aos poucos, é como se eu estivesse recebendo um chamado, né, para ir além da minha região. As pessoas falavam assim, mas como? Você só vai ficar em Campinas, você precisa levar isso para outros lugares, né? E aí eu fui desconstruindo a minha crença, né, sobre o uso da internet, sobre pôr a cara na internet. E aí, em março de 2018, foi a minha primeira live nas redes sociais, né? E claro que eu tive que amadurecer bastante, consolidar habilidades e competências dentro de mim, né? E aí eu comecei a fazer cursos, né, em 2017, 2018. Eu me formei em programação neurolinguística, fiz diversos cursos, vários cursos de desenvolvimento pessoal. E aí também, no ano passado, comecei a entender melhor, estudar mais sobre o universo autista, né? E aí eu iniciei a minha formação nos Estados Unidos, pelo ICDL, no modelo DR for Time. Então, hoje eu também trabalho com tanto a inclusão escolar, a inclusão social e o tratamento das crianças que têm desafios do desenvolvimento, né? Eu fundei o canal Doutora Escola, né, que hoje é a minha empresa, né? E meu propósito com essa rede social sempre foi alinhar a educação e a saúde, né? Levar a informação com uma linguagem mais fácil para as pessoas responsáveis pela transformação do ser humano, né? Que é o professor. Então, hoje, somando nas redes sociais, eu tenho mais de 70 mil seguidores, já ajudei inúmeros professores, familiares, em seus desafios, né? Isso é um pouco da minha jornada, né? É com grande entusiasmo que eu estou aqui hoje, usando as tecnologias digitais, né? Para levar o meu propósito, para levar e contribuir um pouco também com vocês aí desse lado, né? Buscar levar uma linguagem que a gente possa conversar, se entender e facilitar o nosso estudo para a reelaboração desses currículos, né? Eu espero, no final dessa live, ter conseguido cumprir com esse objetivo, tá? E aí, quando a gente pensa, né, nesse processo de transição de etapas, né, é muito interessante falar disso. Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como fazer, como trilhar essa transição, né? E, na verdade, eu vejo que a grande dificuldade nossa é que nós estamos enfrentando hoje a mudança de um sistema tradicional de ensino para um novo despertar na educação. Nós estamos passando por essa mudança, né? É um novo sistema que chega, um novo formato. É um formato que valoriza o pensar, o agir, o ser ativo, né? E aí, a Base Nacional, no meu ponto de vista, é só o início dessa grande transformação da educação, né? A gente está saindo de uma educação técnica, tecnicista, criada em tempo de revolução industrial, para uma educação tecnológica, imediata, veloz, rápida e 100% mutável, né? Em todos os sentidos. O que a gente estuda hoje, daqui a 2 anos é velho, e a gente precisa se reinventar, não é mesmo? Sim ou sim? E hoje não basta fazer. Antigamente você fazia, ponto final, você repetia. Hoje não basta fazer. Hoje a gente tem que saber o porquê se faz e pensar sobre isso criticamente, agir criticamente sobre isso. Então, eu acho assim, que quando a gente conseguir, nós, né, entendemos a verdadeira proposta que a BNCC traz para a gente, eu tenho certeza que essa transição ela vai ser mais simples, vai ser automática, né, sem rupturas. Veja só, a BNCC, ela traz, ela busca desenvolver, pede para que nós desenvolvamos, né, competências, habilidades, direitos, experiências,
áreas para se conhecer, projetos de vida, não é mesmo? Então, quando a gente conseguir pensar no processo, né, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, trocar o foco do conteúdo, quantidade de conteúdo, para, na verdade, experiência e qualidade de experiência, tudo vai fazer mais sentido, tudo vai ser mais fácil, vai ser mais real, mais verdadeiro para o nosso estudante, né? O fato é que na escola a gente só tem crianças sendo crianças. Derruba leite na toalha, esbarra no material do colega, pega emprestado lápis e não devolve, briga por brinquedo, morde o colega, chora porque não sabe falar, né? Rudolf Steiner, né, que é o criador da pedagogia Waldorf, ele traz muitas contribuições para a gente sobre os setênios. Os setênios, ele chama que são os 7 anos da vida da criança. E ele fala para a gente que os primeiros 7 anos da vida da criança é o momento de conhecer o corpo. É o momento do corpo, do movimento desse corpo. É o corpo em movimento, né? A intenção desse corpo se movimentar. E olha só, em outras palavras, a intenção do corpo, a percepção do corpo que se movimenta no espaço, a gente tem psicomotricidade, sim ou sim? Então, se nesses primeiros 7 anos da vida da criança, né, o grande marco do desenvolvimento está na psicomotricidade, na intenção de movimentar o corpo, você fortalece o eu, a identidade de quem eu sou, por meio do corpo, de o quanto você está desenvolvendo esse corpo. Por que será que a gente pensa tanto em pular etapas da vida da criança? Adultizar um pouco essa criança. Exigir que algumas crianças tenham postura de adulto enquanto só são crianças. Por que será que a gente tem tanto medo de que elas não leiam na idade certa? Por que será que a gente tem tanta vontade de fazer a criança sentar numa cadeira, bonitinho, parado, né, focado, e reconhecer letra, número, cor, traçados, treino motor descontextualizado? Por que será que a gente dá, hoje, mais importância para a quantidade no lugar da qualidade desse aprendizado? Né? Porque a quantidade de folhas, a quantidade de páginas, a quantidade de livros. E aqui, gente, para deixar bem claro, eu não estou deixando de lado os indicadores qualitativos sobre os nossos índices de educação. Jamais. Eu não estou deixando de lado os indicadores avaliativos. Nunca, não é isso. A minha pergunta, a minha reflexão é a seguinte: será que a gente não força a barra um pouco com a criança para que ela avance etapas cognitivas antes mesmo dela estar pronta biologicamente para isso? Quando a gente pensa na transição da educação infantil para o fundamental, essa ruptura, esse trauma, será que a gente não está avançando, querendo avançar o cognitivo, enquanto ela não está fisiologicamente, biologicamente preparada? A gente tem que pensar sobre isso, porque a gente vem de uma revolução industrial, onde quantidade é o mais importante. A decoreba e o quanto, né? Hoje, a internet está aí para as pesquisas. Nós temos que saber pesquisar, né? Então, é o que se faz com o conhecimento, né? É como você busca. Então, a BNCC, ela vem amparar a gente e ela vem dar um banho de experiência, né? Ela tem um campo imenso de experiência, um campo de experiência, nos dizendo assim: brinquem, interajam, experimentem, façam, arrisquem, sejam crianças, né? É o tempo, no tempo certo. É respeitar esse tempo, é permitir que a criança possa ser criança, porque esse tempo não volta nunca. Né? Então, a gente tem que entender de uma vez por todas que nós, você que está aí acompanhando, você que vai assistir depois, nós somos a transformação que o mundo precisa. Nós, começa de nós respeitar o setênio da criança, os primeiros 7 anos da criança. A gente vai dar, respeitando o tempo dela, condições, né, preditoras para a alfabetização. Condições base para o processo de desenvolvimento social e emocional. Quando uma criança tenta fazer alguma coisa e ela não está madura biologicamente para isso, óbvio, ela vai se frustrar.
ela vai perder a autoestima, ela vai se desmotivar. Sim ou sim? Se você faz uma coisa, faz de novo, tenta e tá sempre errado, nunca dá certo, uma hora você vai falar, larga a mão, deixa pra lá. Né? Por que será que os nossos índices e a desmotivação da nossa estudante está tão abaixo do que a gente precisa ter? Será que a gente não está exigindo algo que eles biologicamente, né, neurologicamente não está pronto? Então, olha só, transitar entre a educação infantil e fundamental de forma que a criança esteja empoderada, pronta, madura, preparada, disposta, disponível para o aprender. Né? Vamos fazer uma consideração. Se eu chego aqui nessa live totalmente despreparada, sem saber o tema da conversa, sem saber que eu tô aqui conversando, isso me deixaria forte, segura? Agora, chegar aqui nessa live, sabendo o formato da conversa, com o meu pensamento estruturado, organizado, isso me deixa forte e segura? Pronto. É a preparação. É o antes. É o que acontece no antes. A clareza dessa comunicação é que me torna forte, segura, preparada, capaz de ir lá e de fazer tudo o que eu preciso fazer. Né? Ainda muito obrigada pela clareza de informações do Fábio, né? O Fábio que me passou tudo como ia ser a nossa conversa. Então, muito obrigada pela clareza de informações. Em um dos meus treinamentos, eu aprendi que, olha só, a responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Presta atenção. A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Então, como será que a gente está comunicando à criança o que é importante para a vida dela? Como será que a gente comunica para ela sobre o que vem pela frente? Será que a gente prepara mesmo essa criança para que a flor da alfabetização floresça? Né? Será que a gente realmente prepara? Ou a gente fala que ela... quando você quer ser não sei o quê, você tem que ser boa para passar para o primeiro ano. Você já vai para o primeiro ano. Amanhã você está no segundo ano. Nossa, você já está indo para o quinto. Nossa, você já está indo para o nono. Nossa, você já está indo para o terceiro. Nossa, agora você tem Enem. Nossa, agora é sempre depois e nunca o agora. Por que será que a gente tem uma sociedade tão ansiosa? Augusto Cury fala, né? A síndrome do pensamento acelerado. Por que será? Porque é sempre sobre o amanhã e nunca sobre o hoje. A criança brinca, a brincadeira fica atemporal. E a gente precisa permitir que ela sinta o tempo, que ela perceba o tempo, que ela tenha tempo de ser criança. E não é sobre amanhã, é sobre agora. É sobre o prazer que você tem nesse aprendizado no agora. E não o que você tem que fazer isso para ser amanhã. O que vem amanhã, a criança não faz sentido para a criança. Você sabe porque você tem 38, porque você tem 45, porque você tem 57. A criança só tem 6. Né? Então, a transição é o momento mais importante. É quando ela aprende a representar todo mundo da fantasia, todo mundo concreto, mundo real, ela começa a transformar isso em símbolos, códigos, pequenas linhas e traçados que, se inverter o lado, vira outra letra, que representam a sua história. Então, eu acho assim, nós não temos que ter medo de dar uma base bem dada. Não tenhamos medo de sermos os grandes agricultores, sabe? Preparando a terra, adubando, jogando a semente. Porque a BNCC, ela quer a promoção de habilidades e competências, certo? Que vão ser desenvolvidas por temas contemporâneos. Todo mundo já sabe. Saúde, nutrição, ambiente, sustentabilidade, consumismo, direitos humanos, família, inclusão. Todos esses processos que permeiam, né, a formação essencial para o homem do século XXI, certo? E essa formação, ela tem de ser cheia de experiência viva, prática, concreta, né? E aí a gente pergunta assim, como que eu vou fazer então para ter tanta experiência viva?
para ter tanta experiência acontecendo? A gente tem 3 pontos principais aqui para ficar bem clara a nossa conversa. 3 pontos principais para você ter uma experiência riquíssima, um campo de experiência, né? Permeando as 5, fazendo um eixo de desenvolvimento dentro dos 5 campos de experiência, pegando os direitos de aprendizagem. Você vai trabalhar com 3 pontos essenciais, tá bom? O primeiro ponto principal dessas experiências é a curiosidade. Você só está comigo online porque, de alguma forma, você ficou curioso. Você só vai continuar comigo até o final dessa conversa porque você quer saber onde a história vai dar. Porque senão você não engaja, você não fica comigo. O primeiro ponto que a gente tem que pensar para ter uma experiência é criar curiosidade. A curiosidade, ela engaja, o estudante faz atenção compartilhada, ele compartilha a atenção, porque ele está engajado, e ele quer resolver esse problema, ele precisa resolver essa curiosidade. O segundo ponto que leva uma experiência viva, um campo de experiência, é a movimentação, né? Você estar em ação, movimento, ação, movimentação. Tá? Você reconhecer o corpo, as possibilidades que o seu corpo tem, o alcance que você tem por meio da sua intenção de movimentar o corpo. Você se comunica, tem uma comunicação não verbal, você tem inúmeras possibilidades ao movimentar o corpo. Você entende sobre tempo, espaço, noção corporal. Tá? E aí, quando você traz para a criança, né, uma experiência que tem curiosidade e tem corpo se movimentando, não é aquela atividade parada que é só visual. Não, a gente aprende por todos os sentidos do corpo humano. Visão, audição, olfato, paladar, certo? Tátil, sinestésico, o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio, certo? E o sistema proprioceptivo. Nós, na saúde, temos 7 sentidos, né? E aí, quando você tem movimento, você tem curiosidade, você chega no terceiro ponto para ter uma experiência viva e rica, que é a intencionalidade com o mundo letrado. O foco da educação infantil não é a alfabetização, é a preparação para a alfabetização. São as habilidades que predizem a alfabetização. Então, você vai trabalhar sobre o mundo letrado, você vai expor a criança aos textos, aos portadores de textos, aos livros, às histórias, aos contos, às ideias matemáticas, né? As contas de quanto fica 2 balinhas que você vai comprar no barzinho da esquina. Nosso papel de educador é, então, criar curiosidade. Nosso papel. E por meio dessa curiosidade, o engajamento aparece. E quando você tem esses 2 elementos, curiosidade e engajamento, você tem aprendizagem. Você só aprende quando você está ali. É o protagonismo, né? E aí, sabe qual que é o maior problema que eu vejo ainda? É que a gente está falando de educação infantil, né? Claro, tá cheio de experiência, tá permeado de experiência, direitos e brincadeira. Aí chega no ensino fundamental, chega no 1º ano. Até os 6 anos, campo de experiência. 1º ano, né, em diante, componentes curriculares. Muitas pessoas começam a falar assim para mim, mas, na educação infantil, tem experiências porque é lúdico, é concreto. Agora a gente tem muita coisa para fazer, é componente curricular. E aí, é quando o entrave acontece, quando a ruptura acontece. Só que quem disse que a educação infantil focada na curiosidade, no corpo, no movimento, não é currículo? Quem falou que na educação infantil não se trabalha nada? Nós sabemos que não é verdade, né? Então, talvez seja por pensar assim que algumas pessoas pulam etapas, né? Pelo contrário, a gente sabe que uma pirâmide sem base não fica em pé. A gente sabe que sem alicerce, nenhuma casa se sustenta. Sem adubo, fertilizante, cuidado com a terra, nenhuma semente vai adiante. O que as pessoas às vezes não entendem é que na escola, todo brincar tem intencionalidade.
Tem um educador por trás pensando no propósito desse brincar. Toda a participação que as crianças têm foi pensada. Toda a convivência, né, que são os direitos, tem uma expressão verbal e não verbal, tem exploração. Então, o objetivo da educação infantil, segundo a BNCC, é desenvolvimento de linguagem oral, comunicação, você interagir, explorar possibilidades. E a brincadeira é uma forma de linguagem. Você joga, você cria, você imagina, você pensa, você raciocina, você soluciona problemas, você ativa a memória, você se conhece, você ganha, você perde. Outro objetivo é a psicomotricidade. Todo o desenvolvimento de corpo, tempo, espaço, percepções do movimento, os aspectos sensoriais, visão, olfato, audição, sinestésico, tátil, tudo os sentidos. O objetivo da educação infantil é o mundo letrado, é a intencionalidade, para entender a função social da escrita e da matemática. Apresentar o mundo letrado para que aquela criança fale, meu Deus, me ensine logo! Criar curiosidade sobre o mundo letrado. Criar engajamento sobre o que será que está escrito aqui. É diferente de sobe, desce, corta no meio. Entendeu? Todas as percepções de consciência fonológica, percepções metalinguísticas, que a gente vai... É na oralidade, tá? Rima, música, ritmo, poesia, dança, canto, coreografia, né? Em regiões que tem comunidades indígenas, né? Comunidades do campo, quilombola, você trabalha tanta consciência fonológica, tanta psicomotricidade, tanto mundo letrado. Assim, 1 trilhão de possibilidades, né, de entrelaço dessas modalidades, né? Outro objetivo é a convivência, você quer reconhecer o outro, os aspectos sociais e comportamentais do outro, o seu quadrado, o meu quadrado e o nosso quadrado. O objetivo da educação infantil, segundo a BNCC, não é a alfabetização, não é a escrita, é a preparação. Mas não é, você tem que fazer isso porque depois você vai ler, tá? Ó, você tem que fazer assim porque... Não é. É o momento presente. É aquela coisa acontecendo. Deliciosamente prazerosa. Para que a criança tenha prazer de estar conosco na escola. E aí a gente chega no ensino fundamental, né? Como que a gente pode evoluir a nossa criança sem fragmentar? Eu não consigo ver aqui, em parênteses, eu não consigo ver nada de comentários. Agora eu consegui ver aqui um pouco. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Vocês estão gostando? Está fazendo sentido? Deixa eu ver se vocês estão por aqui, né? O pessoal está colocando aqui. Vão colocando, por favor, o que vocês acham. Eu vou encontrar uma forma de depois ler aqui, tá bom? Porque às vezes é difícil falar sozinha, né? E aí, vamos lá, a gente vai pensar, então, nessa criança indo, né, para o ensino fundamental, como a gente vai avançar, evoluir a criança, sem fragmentar o desenvolvimento dela, né, o emocional. E aí, eu falo, né, entendendo que apesar da gente não ter mais campos de experiência, a vida é uma experiência. A vida é real, é viva, é contínua. Sim ou sim? O educar e o cuidar, eles não somem quando o nosso estudante vai para o ensino fundamental. Porque quando a gente está ali pensando, preocupado em planejar, em mediar, em avaliar a experiência da criança, o quanto ela desenvolveu, nós já estamos cuidando e educando. Nossa criança, nosso jovem, nosso adulto, nosso idoso. Quando a criança vai para o fundamental, ela não deixou de ser criança, né? Ela ainda tem hábitos, percepções, fantasias, desejos típicos do primeiro setênio, né? E precisa ser respeitada. Se nós, educadores, não formos capazes de respeitar o ser criança, quem vai respeitar? Eu sempre digo para as minhas alunas,
nos cursos, que quando elas forem fazer o planejamento de aula do ensino fundamental, ao invés de usar metodologia, eu sempre falo para elas usarem os seguintes termos, olha só. No lugar de metodologia, vai colocar lá, como eu vou criar a curiosidade no meu estudante? Que experiência eu vou criar para que o meu estudante adore estar comigo? Literalmente, ele está engajado, ele brilha o olho para você, ele quer que você fale. Talvez você esteja falando assim, ela não conhece a realidade. Ela é de outro estado, ela não sabe o que ela está falando. Meu convite para você se permita fazer diferente. Enquanto a gente faz igual, o resultado é igual. Você só vai ter resultado diferente quando você fizer isso aqui diferente. Se permite olhar atrás do muro e ver uma nova possibilidade. Ao invés de planejar usando metodologia, né? Colocar 3 alunos em grupo, entregar as folhas e fazer atividade assim, permitir que eles leiam cada um parágrafo, sublinhar. Cadê o seu aluno protagonista? Cadê o seu aluno curioso? Vamos inverter? Qual é o contexto do seu aprendizado? Qual é o contexto que você vai criar? Ao invés de pôr metodologia, coloca lá. Qual é o contexto da minha aprendizagem de hoje? Que experiência eu vou criar? Certo? Então, a gente precisa ter um olhar para o processo de aprendizagem desconstituído daquele antigo sistema de ensino-aprendizagem. Antigamente, a gente falava ensino-aprendizagem, processo ensino-aprendizagem. Vamos quebrar esse padrão. É um processo, aprendizagem. Enquanto o seu aluno aprende, você também aprende sobre ele, sobre as possibilidades, sobre a experiência de vida que ele tem, sobre a carga que ele traz com ele. E se você entender que o processo é aprendizagem, se abrir para isso como educador, você vai você vai trabalhar essa horizontalidade, muito falada por Paulo Freire. Horizontalidade no processo de educação, né? Você aprende, ele aprende. Todos aprendemos, certo? E aí, muitas pessoas me falam assim ainda, mas isso é tudo muito lindo, né? E como a gente faz para a criança, para o estudante, que não acompanha igual todo mundo, que não está aprendendo como os demais? Como que a gente cria a experiência para esse estudante que não está aprendendo, né? Eu sempre falo assim, como está a base dessa pirâmide? Como está a base dessa pirâmide? Como está a etapa infantil nessa criança? Ele tem dificuldade porque está fragmentado, esse desenvolvimento veio cheio de buraquinhos e não está consolidado porque era mais treino motor do que desenvolvimento de corpo, coordenação motora global, coordenação motora fina na brincadeira, permitir que a criança tenha começo, meio e fim da brincadeira, para que ela consiga futuramente fazer uma redação com começo, meio e fim. Está fragmentado o conteúdo? Está faltando estímulo? Ou tem uma dificuldade a mais? Muitos dos nossos estudantes, muito da realidade brasileira, converso com professores de todos os cantos, muito da realidade de muitos alunos, de muitos estudantes, é que a educação infantil é falha. E aí, quando eles fazem a transição para o fundamental, eles sofrem. Né? A alfabetização no tempo certo não acontece, por quê? Porque não tem base preditora. E não é que a criança é disléxica, não é que a criança é uma criança deficiente, não. É uma criança que não teve preditor, não teve base. Como que a gente pode exigir de uma criança de 7 meses, que está tentando sentar e ficar firme sentada, você olha para ele e fala, vai, levanta, você vai conseguir, vai, levanta. Aí você tem uma preguiça, né? Levanta e põe a criança em pé e a criança cai. Aí você fala, então vai ficar aí, você tá com preguiça? Fica aí. Tchau, fui. Essa criança vai berrar, vai se desmotivar, vai chorar. Será que a gente não faz isso com as nossas crianças de 4, 5 anos, 6? O grande segredo da transição das etapas na educação é não pular a etapa. É não exigir que ela
Faça algo que ela não dá conta biologicamente. Não está amadurecido o sistema neurológico. O grande segredo é dar a base. Olhar no olho, estar disponível para ajudar no exato momento. Então, eu sempre falo, não tenhamos medo de não dar conta do recado. O que a gente precisa é entender os pressupostos. O que é base? A gente precisa aprender e estudar mais sobre o desenvolvimento do ser humano. Como que o ser humano memoriza um conteúdo? Aí você vai falar para mim, repetição. Só? E os outros sentidos? Será que se você sentir um cheiro delicioso de bolo de fubá e aquele cheiro de café enquanto ouve minha live, toda vez que você sentir cheiro de fubá, você vai falar, eu assisti uma live com a Guá. Memória sensorial. O ser humano aprende por memória sensorial, impacto emocional positivo. Isso faz o aprendizado potencializar. Então, nós precisamos, nós, enquanto formadores de pessoas, enquanto reestruturantes, né, de um referencial curricular, nós estamos reestruturando. Nós precisamos ter um olhar para a neurociência, para entender o quanto podemos agregar para esse trabalho pedagógico, para a memória potencializar, para o estudante desenvolver. Entenderam? Não é só treino motor, não é só repetição, exercício de reforço. Não! Não é só isso. Então, a gente precisa olhar com transformação, sabe? Dar aquilo que eles estão precisando. É sobre não sermos técnicos. Você tem o livro, você tem o referencial, você manda ver sem pensar. Hoje não basta fazer o que manda. Hoje você precisa pensar sobre o que é importante, o que você tem ali, qual é a sua realidade? É uma realidade indígena? O que vai funcionar para essa realidade indígena? É uma realidade quilombola? O que você vai fazer para essa comunidade funcionar? Como você vai engajar? O jeito que você engaja uma comunidade quilombola é diferente de uma indígena. E é diferente do campo. É diferente na cidade. É diferente de São Paulo. Não podemos ser tecnicistas. Nós temos que olhar e entender em que momento o meu estudante está. O que é importante para ele? Como eu vou fazer ele ser ativo? Como eu vou ativar? Como eu vou ser o facilitador desse processo, né? E deixar o processo horizontal. Considere o que ele traz para você. Aproveita o que ele tem. Usa a base que ele tem. Contextualiza aquilo que ele traz. O contexto é mais importante que o conteúdo, né? O contexto, ele te leva a outra dimensão. O contexto te faz entrar na onda, entrar na vibe. Por quê? Você está permeado daquelas sensações. Quando você tem um contexto muito forte, o aprendizado é mais fácil. Ele acontece. E aí, a gente transitou, né? Educação infantil, o brincar, o corpo, a comunicação oral. O grande ponto do ensino fundamental, a alfabetização matemática, os conceitos, né? De palavra, ortografia, textos, formação de textos. E aí a gente vem para uma transição dos anos iniciais para anos finais. Eu quero falar um pouquinho desse momento. Porque da mesma forma como a gente tem de direcionar, né, os nossos olhares para a transição do infantil para o fundamental, assim também a gente precisa olhar para os anos iniciais e finais. Por que será que muitos estudantes têm muitas dificuldades extremas na passagem do 5º para o 6º? Porque no 6º ano muitos alunos têm dificuldades. Que todo mundo fala, é o boom, né? É o grande boom. Por que será? Alguém sabe me dizer? Enquanto vocês pensam e me respondem aqui, eu estou vendo alguns comentários. Olha só, até o 5º ano a gente tem um professor, a maioria, né? E especialistas, né? Educação física, alguma coisa assim, mas é um professor. E de repente esse mesmo estudante, que não colocou nenhuma capa de super-herói, começa a articular vários professores em todas as áreas de conhecimento, em todos os componentes, e ele precisa se organizar.
E aí, gente, essa organização que o estudante precisa ter, nós chamamos de funções executivas. Anota aí. Funções executivas. E aí, esse estudante que, de repente, nunca foi trabalhado com funções executivas, tem que estar ali, pronto para dar conta do recado. Vocês sabem o que são as funções executivas? Basicamente, são as funções do cérebro, as funções de organização do nosso cérebro. São 12 funções divididas e subdivididas. Dentre elas, a gente tem o planejamento de trabalho, o planejamento do tempo, a memória operacional, o controle inibitório, que o TDAH não tem, a capacidade de resolução de conflitos, flexibilidade cognitiva, e aí a gente pode ir adiante, tá? Coloca depois lá para estudar sobre as funções executivas, você vai ver que em máximo, tá? Essas funções, gente, elas são aprendidas, são treinadas. Ninguém nasce lindo, maravilhoso, pleno e falando, estou cheia de funções executivas. Não. E é nesse momento, nesse ponto, que nós, educadores, podemos fazer a diferença na vida do nosso estudante. A gente vai estudar neurociência para entender como a gente vai desenvolver isso no nosso estudante, para potencializar isso nele e ajudá-lo a se desenvolver. Talvez um dos objetivos que a gente possa reestruturar no nosso currículo, né, como forma de entender, formar os professores para que a gente possa ter uma educação diferente, seja junto com os temas contemporâneos, né, transversais, nutrição e saúde, educação para o trânsito, educação ambiental, sustentabilidade econômica, financeira, social, enfim, todos os tipos de sustentabilidade, junto com os temas contemporâneos, encontrar formas de trabalhar com os nossos estudantes funções executivas. Porque quando o nosso estudante aprende a organizar o tempo, quando o estudante aprende a organizar e não procrastinar, quando ele aprende a ler em voz alta o conteúdo, quando ele aprende a se ouvir e pensar no que ele está falando, que ele faz processamento auditivo, quando ele se olha no espelho e se vê em ação, isso potencializa ele. Não é isso que a gente quer para os nossos estudantes? Não é isso que a gente quer para a educação brasileira? Não é? Eu quero! Aliás, eu sonho, eu faço isso acontecer todo dia, né? Eu tô louca por isso. Vamos reestruturar de alguma forma, vamos formar o nosso professor de anos iniciais. O professor de infantil, ele tem que saber brincar, ele tem que observar silenciado, ele tem que saber intencionalidade, ele tem que saber sobre consciência fonológica, ele precisa saber sobre desenvolvimento infantil, como que esse corpo funciona, como eu trabalho esse corpo. O professor de anos iniciais, ele tem que saber tudo sobre bases, memória, como funciona a memória, como se resgata a memória, como se amplia vocabulário, como eu faço para trabalhar no meu estudante planejamento de trabalho, função executiva. Sensacional, se vocês conseguirem colocar isso nas formações de professores, tá? Porque se a gente coloca essa organização, essa flexibilidade mental, o controle dos impulsos, o uso do tempo, do espaço. Imagina como vai chegar o nosso estudante no 6º, no 7º, no 8º. Imagina como ele vai chegar. Lembra que a forma de estudar, como fazer, como organizar o tempo, como estabelecer prioridades, o nosso estudante não aprende sabendo. Nosso papel é trabalhar com ele. Nosso papel, talvez, trabalhar com a família, que nem a família foi educada para saber fazer isso. Muitos falam assim para mim, mas daí é papel da família. Nós somos. Os meus filhos estão na escola. Alguém falou para mim, olha, você tem que organizar o seu tempo de acordo com a sua prioridade, porque o seu planejamento de trabalho é assim, você tem que ter foco. Focar. O que é importante primeiro. Nunca fui ensinada isso. Nunca. Alguém foi? Quem foi ensinada
a executar funções executivas de modo perfeito e pleno, coloca aí. Porque você é um achado. Isso é aprendido. Os pais dos nossos estudantes não foram ensinados, eles não sabem. Portanto, nós podemos contribuir para essa formação. Tá? Então, quando esse estudante, né, passa do inicial para o final, se ele tem essas funções executivas estabelecidas dentro dele, claras, organizadas, ele vai ser um estudante diferente no fundamental final, tá bom? E aí, a gente vem preparando para o final, vem preparando para a transição para o ensino médio, e a gente tem jovens sedentos de experiências de vida. Por isso que a experiência, ela nunca acaba, né? Vira componente curricular, mas nunca acaba. Porque quando chega projeto de vida, você concorda comigo que projeto de vida é experiência? Você vai experimentar o que você quer fazer na sua vida adulta. Você vai entrar em contato com aquele seu propósito, aquele seu dom, aquela vontade de fazer experiência. Por que no fundamental não tem experiência? Tem, tá? Tem. Quebra esse paradigma de que você não tem que fazer experiência com o seu estudante, que você não tem que promover contexto. Tá bom? E aí, a gente vem, né, vindo para o ensino médio com jovens sedentos de experiência, cheios de vigor, né? Muitas vezes, na maioria, sem saber como dar vazão para tudo isso, como demandar isso tudo, tá? Eu vou deixar aqui uma ideia que talvez vocês, reestruturando o currículo e pensando nessa reestruturação, possam pensar e ver se faz sentido para a realidade de vocês, porque para mim faz todo sentido, né? Usar um princípio da programação neurolinguística, que é a modelagem, né? Esse jovem de 8º, 9º ano está pensando em o que eu vou fazer? Qual é o meu projeto de vida? Para que caminho que eu vou? Né? Como que nós vamos pensar nessa vida futura? O que eu vou fazer? Né? Então, se ele quer, por exemplo, ser um cientista, ele pode escolher o cientista que ele admira, que ele, nossa, ele adora esse cientista. Ouve esse cientista falando, vê vídeo desse cientista trabalhando, entende melhor a biografia desse cientista e modela o cientista. Modelar é você pegar a fala dessa pessoa e imitar exatamente do jeito que ela está falando. Vamos supor que você vai me modelar. Você vai ter que falar com a voz assim, chegar perto da câmera, fazer assim. Você vai ter que usar todos os recursos não verbais e verbais que eu uso para conseguir fazer igual a mim. Você vai me imitar, de cabo a rabo, como diz, né? Você vai observar todo o processo, falar igual eu falo, respirar igual eu falo, e falar assim, usar tudo que eu faço. Se o seu estudante modela o cientista preferido, se o seu estudante modela o astronauta, se o seu estudante modela o veterinário, se o seu estudante modela o cozinheiro que ele admira, você começa a trazer de dentro para fora coisas que estão ali que nem ele nunca soube que existiram dentro dele. E se você é adulto, fizer isso, você vai entrar em contato com algo dentro de você que você nunca conheceu. Foi assim que eu desenvolvi meu hábito, né? Essa minha prática comunicativa. Foi modelando. Eu não nasci plena. Amigos, não nasci plena. Aliás, eu fui uma criança, uma adolescente com inúmeros problemas escolares. Alguém entendeu o meu propósito hoje? O meu propósito é estar aqui trabalhando com professores, trazendo conteúdos que possam facilitar o nosso processo aprendizagem, porque eu fui uma criança que eu queria desistir da escola na 7ª série, na época era 7ª série, 8º ano. Eu quis desistir, eu implorei para o meu pai me deixar fora da escola, eu odiava, eu não conseguia, eu chorava, eram as maiores brigas dentro do meu lar por conta da escola. E hoje eu trabalho exatamente com isso, porque eu não admito que isso ainda aconteça com os jovens estudantes, né? Então,
Eu fui aprender a minha habilidade comunicativa modelando comunicadores. Modelando. E aí eu fui percebendo que tinha algo dentro de mim mais forte do que eu podia deixar aparecer, não precisava me dar medo. Entende? E aí eu fui. E eu segui. Sabe? Rasguei tudo e fui. Vamos fazer isso com o nosso estudante. Leva aí para o município de Antas essa proposta de trabalhar modelagem no ensino fundamental final. Porque você vai criar situações que equilibram. É uma balança. O peso do conteúdo chato. Porque, gente, tem coisa que é necessária. Não tô falando que você só vai trabalhar com o que é legal. Não, porque tudo é base, tudo desenvolve, tudo é importante. Se está no nosso referencial curricular, é importante. Luz, energia, tem coisas que, né, não é legal. Por exemplo, se eu sou da área da saúde, entender sobre química não é legal para mim, mas eu tive que aprender. Porque a gente tem que passar um pouco de tudo nessa vida. Simples. Então, você equilibra a balança com o peso do conteúdo chato, que não faz sentido nenhum para o seu estudante, com a leveza de descobrir a si próprio, a leveza de descobrir os seus desejos, a leveza de modelar e descobrir quem você é. É sobre dar voz aos sonhos dos estudantes. Gente, o dia mais triste da minha vida foi quando eu estava acompanhando uma turma de 8º ano e a gente estava falando sobre possibilidades para o futuro. E aí um estudante vira e fala assim, eu lembro certinho do rosto dele, né? Eu estava fazendo consultoria na escola e o professor estava lá. Não vou falar para não expor, né? Era 8º ano. E o menino levanta a mão, era um menino assim com muito problema de aprendizagem, muitos desafios, muita dificuldade, gente, muita, vocês não estão entendendo, era muita. E ele levanta a mão e fala, eu quero ser astronauta, eu quero ir para a Lua, eu quero ser daquele que pega a nave assim, ó, e vai. O professor olhou para ele e falou, vai, do jeito que você estuda, do jeito que você se preocupa, que você vai. Ai, gente, pensa numa facada no meio do meu peito, destruindo por dentro. Foi o que eu senti. O menino pediu para ir ao banheiro, voltou com os olhos inchados. Porque independente dos desafios que ele tem hoje, independente da experiência negativíssima que ele estava tendo naquela sala de aula, ele pode realizar o sonho dele. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha ação, desde que você organize os seus planos e vá. Você pode ir aonde você quiser. O deficiente pode ir, se ele tiver alguém que acredita nele. Pode ir, pode fazer. O que seria ideal? Sensacional! Você vai ser astronauta! Que maravilha! Me conta mais sobre isso. O que será que a gente pode... Vamos assistir um filme? A gente vai procurar um filme para assistir juntos, para saber como faz para ser astronauta. Deixa ele descobrir que para ser astronauta ele tem que estudar física. Deixa ele vai estar engajado. Se é o que ele quer, ele vai atrás. Mas não mata o sonho dele. Porque para sonhar a gente não paga nada. Invista nos sonhos dos seus estudantes. Faça-o sonhar, faça querer, faça desejar sonhar. Não importa se ele não vai conseguir nesse momento, do jeito que você imagina. Ele pode mudar de ideia. Incentiva, dá asas para a imaginação. Esse é o seu papel, educador. Não duvide, olhe para o estudante com olhos de esperança. Esperança, entendeu? É sobre olhar, sobre esperança de dias melhores, fazer ele sonhar, fazer ele desejar viver. Quem vive sem sonhos? Desejar viver, desejar ser ativo, desejo de escolha. Deixa seu aluno escolher, certo? E potencializa isso, tá? Pronto. Agora, para você conseguir fazer isso no seu estudante, modelar, incentivá-lo a sonhar, incentivá-lo a querer ir além, querer ir para as estrelas mesmo, né? Você
educador, precisa se transformar antes. Você tem que acreditar no seu papel. Você precisa desejar. Você precisa acreditar. Você precisa levantar todos os dias do seu travesseiro, sabendo qual é o seu papel transformador na sociedade. Empodere-se primeiro. Começa de você. Seja ativo. Protagonize a sua aula. Faça um show. Né? Seja vivo, seja real. E assim, os seus estudantes vão passar a modelar você. Vão querer estar com você. Vão brilhar os olhos para você. Sabe? Se valoriza primeiro, depois o outro vai te reconhecer. Nós, professores, educadores, nós temos que dar as mãos e nos autovalorizar. Porque não adianta esperar do político, não adianta esperar do vizinho, não adianta esperar do amigo. Você se valoriza aí e você muda o seu quadrado, você muda a sua realidade, eu mudo a minha, e a gente vai transformando a sociedade até uma hora que tudo vai explodir e a gente vai fazer parte desse estouro de educação transformada. É sobre sonho, é sobre acreditar, é sobre reinventar e se permitir, sabe? Dá uma olhadinha ali e fala, uau, tá na hora. Não viva uma vida inteira fazendo as mesmas coisas. Seu propósito no mundo é evoluir, é ir adiante, você é educador, você sonha, né? Então, transitar para o ensino médio significa fazer o seu estudante sonhar. Ele pode ser humilde, ele pode ser autista, ele pode ser indígena, ele pode ser negro, ele pode ser branco, ele pode ser pardo, ele pode ter o cabelo enrolado, o olho azul. Empodere-o. Pega na mão, faz sonhar, faz querer, contribua. Sonhe junto. E se você sonhar junto? Me empolguei tanto, gente. Preciso tomar uma água. Me conta o que vocês estão pensando e o que vocês estão achando. Deixa eu ver as mensagens aqui, se vocês estão comigo. Né? E aí, alguém falou aqui, né? Não temos o direito de podar a esperança dos nossos estudantes. Não temos direito. Ele tem o direito de sonhar e fazer o que quiser. Pouco importa o que você pensa, se ele vai chegar ou não vai chegar. Não sabe nem se nós vamos estar vivos amanhã. Não importa o que você pensa, importa o que ele quer. Importa o caminho que ele vai trilhar. Mais importante do que o resultado é o caminho que se trilha. É o caminho. Mais importante, sabe, do seu estudante é o caminho que você trilha com ele. O processo. Sabe? O resultado é consequência. O processo é que brilha, que faz o olho brilhar. Certo? E aí, o Fábio pediu para eu falar um pouquinho sobre o relatório de aprendizagem na educação inclusiva, né? E eu penso assim, se a gente hoje em dia ainda precisa falar de inclusão, não para o Fábio, né? Estou falando em relação a nós. Se na educação a gente precisa falar da educação inclusiva, é porque ela ainda está excluída. Faz sentido? Inclusão acontecendo é quando a gente nem, sabe, é tão natural, é tão automático, tá ali, que você nem percebe. Tá ali, faz parte de você. Quando eu pergunto assim, como você chama? Fábio me diz, Fábio Guilherme. Ah, legal. Alguém pergunta, como você chama? Ele vai dizer, Fábio Guilherme. Ele pensa. Certo? Você nem pensa mais. Tá fluindo. Né? Se a gente fala de educação inclusiva, a gente tem que pensar na inclusão da criança que tem, da criança do campo, né? Da criança negra, da criança deficiente,
da criança que tem transtorno de aprendizagem. A criança com transtorno de aprendizagem é uma criança não deficiente, mas ela não lê. Certo? Da criança gaga, que tem a gagueira. Incluir, ser natural. Tem que ser natural. Tem gente que fala, mas a BNCC não fala muito de educação inclusiva. É porque é para ser natural. Não precisa falar o seu nome. Você já sabe o seu nome. Você nasceu, aprendeu a falar seu nome, você não pensa mais. Não precisa, é natural, tem que acontecer. É uma educação, está buscando uma educação inclusiva, igualitária, respeitosa. Pronto. Né? Pensando nesses processos sobre o brincar, sobre o desenvolvimento, né, das funções executivas, sobre empoderamento por meio da modelagem, sobre plantar sonhos e esperança, que a gente foi falando, o relatório de aprendizagem dos nossos estudantes, em geral, eles têm que prever relatório de desenvolvimento. Parece estranho falar isso. Mas é um relatório de desenvolvimento, do que desenvolveu. E não é um relatório de nãos. Diferente você fazer um relatório da educação inclusiva, assim, não faz isso ainda, não faz isso aquilo ainda, não senta na mesa ainda, não faz aquilo ali, não faz aquilo lá, ainda não desenvolveu, ainda está amadurecendo. Não, eu olho para esse professor e falo, professor, o que essa criança faz? Quem é essa criança? É sobre o que a criança desenvolveu, não é sobre o que a criança não desenvolveu. Não é um relatório de nãos, é um relatório de sims. Né? Sims. Então, o relatório da educação inclusiva, você tem que fazer um checklist, uma avaliação quando essa criança chega, muito bem feita. Você tem que saber o desenvolvimento dela, como ela está, como ela olha, como ela produz, como ela memoriza, como ela se comporta. E aí você vai considerar os avanços que essa criança teve, né? Mesmo que sejam pequenos para você, para essa criança são gigantes. Porque o que você gasta 10% de energia, esse estudante gastou 100% de energia. Uma criança com transtorno de aprendizagem gasta 90% da energia cerebral dele para estudar para a prova. Uma criança neurotípica, né, sem dislexia, gasta 5% da energia cerebral. Não é sobre quem vai mais nota ou menos nota. É sobre esforço. É sobre as habilidades desenvolvidas, a competência, habilidades e competências, como isso está aparecendo. O que ele faz com o que ele sabe. Avaliar sob a ótica das competências gerais, das competências híbridas. Né? Avaliar sob a ótica do desenvolvimento do ser humano e não da quantidade de nota que se tira, do quanto decorou. Não é sobre o quanto decorou. Né? Então, o relatório do desenvolvimento das crianças, da educação infantil, dos bebês e principalmente da educação inclusiva é um relatório de sims. Eu quero que você olhe para essa criança e pense quem é ela. Por baixo dessa deficiência, por detrás da deficiência, quem está lá? O que ela gosta? O que ela vê? O que ela sente? O que ela ouve? O que ela pensa? Certo? E aí é isso que você vai considerar no relatório de desenvolvimento. Eu sei que ela é uma criança observadora, ela é detalhista, ela é visual. Portanto, eu estou oferecendo recursos visuais para essa criança desenvolver. Eu sei que ela é uma criança autista que não suporta barulho. Portanto, quando eu estou perto dela, eu falo bem baixinho. Eu vou trabalhar com músicas baixas para eu não fadigar o estímulo sensorial nela. Você tem que saber como o seu estudante funciona. Se você souber como o seu estudante funciona, qual é a via de entrada
mais aguçada, que mais tem resultado nela, pronto! Você vai saber fazer o relatório de SINS. Tá bom? Por quê? Nós, educadores, temos que criar essa cultura. Quebrar essa coisa de que o deficiente não consegue. Não é verdade. O autista, ele consegue. O deficiente, ele consegue. O surdo consegue. Ele tá aí para desenvolver. Ele vive no mesmo mundo que você. Ele é igualzinho você. Eu uso lente de 7 graus de miopia. Meu, é alto grau, meu. E eu tô aqui. Se eu tivesse, né, com um aparelho auditivo, nossa, não tem diferença. Não tem diferença. Eu sou quase diabética. E não tenho diferença com quem não é. Não somos diferentes. Não somos, sabe? Não somos. Somos seres humanos debaixo do mesmo teto. Entendeu? Relatório de sim. Você vai olhar para essa pessoa. Não olha a deficiência, olha no olho, olha na alma. O que ela faz? Quais são as forças dela, as potencialidades e não as fraquezas? Né? O mundo já expõe demais, já é duro demais para quem não é educador, deixando bem claro. Né? Seja você o educador, transformador, a força e a motivação que o mundo precisa está nas suas mãos, sabe? Nós somos os responsáveis pela transformação do mundo da educação. Vamos tomar esse poder nas nossas mãos e fazer por merecer, né? Deitar a cabeça no travesseiro, fazendo 1% melhor por dia. Eu falo muito para as minhas amigas, as minhas alunas. Tem uma meta de melhorar 1% ao dia. Você não vai sair daqui mudando tudo, revirando tudo. Não, você não vai dar conta. 1% ao dia. Ao longo de um mês, você vai ter mudado 30%. Ao longo de um ano, 365%. E aí por diante, certo? Então, toma isso com um objetivo de vida, sabe? Eu tomei e todo dia eu falo, meu 1%. Yes! Quando você vê, você vai estar tão distante daquilo que você era que você nem imagina. Certo, pessoal? E aí, Fábio? Falei demais, eu me empolgo, eu falo demais, tem que me segurar. Fala comigo. Nada. Falei demais, eu Não. eu falo demais, tem que me Falou, segurar. falou exatamente o que era para falar e para a gente ouvir, né? Nós estamos muito felizes com a sua fala. Eu estou tentando acompanhar aqui o trabalho no chat, mas como você me colocou nas suas redes, eu estou dando uma olhadinha, porque eu faço parte lá do grupo Doutor Escola, então a gente tem esses links, né? Eu faço parte lá do grupo. E aí, assim, ó, tem um pessoal aqui na nossa região, tem um pessoal aqui de Glória, Nova Açores, aqui na Bahia, no caso, né? Novo Acre, Mairi, Euclides da Cunha, Cordeiro, Fátima, Banzaê, Paripiranga, e também tem gente de Campo Grande, Rondônia, NTE 23, enfim. Eu fui dando uma olhadinha aí, tanto lá nas suas redes, como também aqui com o pessoal, que está todo mundo muito feliz, os comentários que estão aqui chegado, de muita felicidade. Que contribuição você traz para a gente com Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá, Coribe, tá todo mundo aí ligado, que coisa boa, né? Então, assim, muita contribuição, essa questão da transição, realmente, da educação infantil, Iuiú, na Bahia, que ó, o pessoal tá ligado. E essa transição, acho que nesse momento a gente fazer esses textos introdutórios, deixa no grupo essa live, vai ficar salva sim, Carlonita Barbosa, né? A gente vai deixar a live salva e vamos disponibilizar também lá no grupo do Estado. Vou falar com o Renê e Renê vai disponibilizar para a gente, tá bom?
Então, assim, Guá, veja bem, a intimidade. Vai, fica à vontade, é agora mesmo. Essa transição, é, a Jaqueline Moll falou para ver, adorei, ó, Márcia, então a Jaqueline, que foi secretária aí do Ministério da Educação, no governo Haddad, da Educação Integral, então, Olha, gente bacana, a professora Jaqueline Moll é um doce, né? Então, assim, a gente nesse momento de transição, de conversa, de diálogo, você traz pontos importantes para a gente. Parece até ser simples na sua fala fazer essa transição, né? Mas acho que a gente precisa mesmo entender a base, de que forma é que essas experiências precisam chegar na escola, deixar essa criança realmente viver e vivenciar todos esses campos, e aí você traz a questão da curiosidade, da movimentação, a intencionalidade pedagógica, que é perfeita, a gente precisa realmente pensar sobre essa intencionalidade. Você traz uma contribuição sobre o processo de ensino-aprendizagem, por que não deixar de lado e a gente tentar entender a aprendizagem com aprendizagem, muito bom, né? Isso é interessante, a gente precisa ver isso, e os arranjos, os modelos, né? Aí você traz essa ideia aqui de modelagem, enfim, seu tempo é um tempo, a gente tem visto aí, acompanhado seu trabalho, mas essa ideia da modelagem no referencial, isso seria interessante. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, para que a gente, né, as funcionalidades e as funções executivas que você traz como contribuição também é bem interessante para a gente. E aí você finaliza com o questionamento, né? Falar de educação inclusiva, por que falar de educação inclusiva, né? Então, é uma ideia de que falar da educação inclusiva numa escola parece até que a escola por si ela já é inclusiva, ela deveria pensar dessa forma, né? Mas é muito interessante. O pessoal aqui de Orolândia também, tá? Boa noite, muito obrigado pela companhia. Então, assim, acho que você contribuiu, acho não, tenho certeza, você contribuiu muito para a gente, né? A gente está fazendo aqui esses textos introdutórios do nosso referencial, e todo esse pessoal que eu citei aqui dessas cidades que estão nos acompanhando, certamente estão muito felizes com esse trabalho. E eu, assim, eu preciso agradecer ao secretário, né, ao nosso amigo Emerson, Cileide, Helenilson, a presidente do Conselho de Educação aqui do nosso município, a Rita. Então, assim, agradecer pelo esforço que eles têm feito de nos dar essa abertura para que a gente possa fazer esse trabalho conforme a gente vem desenvolvendo. A gente está trazendo algumas pessoas, alguns convidados, a gente está aí com outro rapaz para trabalhar com diversidade, que é o André Lázaro, não sei se você conhece, mas ele também foi secretário do Ministério da Educação, um cara fantástico. Então, assim, a gente tem muita coisa boa para colocar. A Bahia tem muita coisa boa. Eu sugiro que você, quando passar a pandemia, venha nos visitar, com tá? certeza, com certeza. E será uma honra para nós, no nosso referencial, constar com o seu apoio, com a sua colaboração e constar do seu nome, assim, contribuindo com esse processo todo. Mas eu tenho certeza, apesar do seu tempo, do seu trabalho, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa modelagem aí, tá? Depois a gente conversa no privado e a gente vai fazendo essas conversas. Mas, assim, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua contribuição. Obrigado mesmo por você ter tirado aqui uma hora de todo esse seu tempo para que você pudesse contribuir com a gente aqui no estado, no nosso município, no nosso semiárido baiano, tá bom? Eu disse a você que eu estava nervoso e realmente estou, porque consigo ver em você algo assim muito bom, muito especial do trabalho que você tem feito e essa disponibilidade sua, realmente gratidão é a palavra que a gente tem agora, tá bom? Ô, Então, Fábio, na verdade, a intenção, né? A gente fala de intencionalidade para o letramento, né? A gente fala que o foco da educação infantil não é a alfabetização, mas é a intenção
de desenvolver uma criança que vai ser alfabetizada, né? E a intenção sua, ao me chamar, eu falo, olha, você pode participar, você está disponível para isso, né? A sua intenção, né, a sua paixão por esse processo de reestruturação também é o que me moveu a estar aqui, entendeu? Eu sou apaixonada pela educação, né? Eu quero muito que a gente faça parte dessa nova era da educação, né? Então, eu vejo em vocês, né? Eu falo você porque foi você que me convidou, você que está aqui mediando, né? Mas vocês aí, um anseio, né? De o que podemos fazer, como vamos melhorar, como vamos potencializar, o que dá mais para fazer, né? Então, assim, isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Isso é o que nós precisamos. Nós somos os agentes dessa transformação, né? Então, eu realmente agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, agradeço muito pelo convite, né? Pelas mensagens. Enquanto eu falo, eu não consigo ver todas, mas vendo algumas aqui agora, eu agradeço, né? Pela participação, pelos comentários, pelos elogios, enfim. Agradeço porque a gente vai se completando, né? Às vezes o que eu falo aqui cai uma ficha ali, traz uma ideia ali, faz uma revolução acolá, e é isso que é isso que vai transformando, né? Não precisa ser a verdade absoluta, porque é diante do meu estudo, é diante do que eu acredito, e aí cada um vai fazendo as pontes, né? Entre as ideias e o que é importante para cada um, né? Sobre a modelagem que você disse, se for alguma pergunta, né, pontual, que eu possa ajudar agora, você quer mais tempo, né? Quero mais tempo, porque realmente deixou a gente assim com um gostinho de quero mais. Você conseguiu nos deixar assim com essa ideia de traz ela de novo, por favor, no momento, tá todo mundo aqui dizendo isso. Ô, Fábio, lembra que a aprendizagem acontece com curiosidade. É isso, né? Então. Você viu que então, né? A ideia foi essa, né? Conforme a gente, nós educadores temos que ser assim. Gerar no outro aquela vontade de clicar no Google e descobrir o que é modelagem. Clicar no Google e descobrir o que é função executiva. Quais são as 12? Vai ver que tem mais. Ai, não é possível, eu preciso descobrir. Entendeu? Anotei tudo aqui. Esse é o processo. Então, que todos nós, né, inclusive eu, que a gente possa cada dia mais aprender a fazer isso com o estudante na sala de aula. Ele não precisa estar enfileirado um atrás do outro para a gente conseguir desenvolver essa curiosidade. Principalmente agora em tempos de ensino online. Uma palavra, uma pergunta, alguma coisa que a gente consiga desenvolver que é isso? O que é? Eu quero mais. Esse é o autodidatismo, o autodidata, né, que a BNCC quer trazer. Que o nosso estudante saiba lá na competência geral, né, ele fala, né, cultura digital, que ele consiga ter comunicação, saber lidar com tecnológicos, ele tem que ir para o Google e saber o que busca. Saber o teor daquela informação, né? Então, que todo mundo, né, que todos os educadores aqui consigam deixar esse gostinho de quero mais, de tipo, eu preciso de mais disso, né? Porque chega uma hora que vai ficar automático. Em mim é automático. Mas é claro que eu fiz um script de live. Quando você falou para mim, você vai liderar e conduzir a live. Eu falei, meu Deus, preciso de um script. Então, eu tive intencionalidade de gerar curiosidade, né? Então, é isso que a gente tem que fazer com os é isso que nós precisamos fazer com os nossos estudantes. 4 anos, 5, 7, 12, 15, 18, 23, 25, né? Perfeito. Então, a gente vai finalizar, mas assim, eu quero deixar aí com você mais um minuto para que você diga aí para o pessoal que está nos acompanhando. Você tem um trabalho, né, que é o Doutor Escola, aí nas redes sociais você tem muito, inclusive tem um coordenador aqui, que é o coordenador Evaldo, ele trabalhou agora no início do ano um dos seus vídeos para trabalhar com a BNCC, e ele trabalhou em um dos seus vídeos sobre a base. Mas você também tem um curso, né, sobre BNCC, trabalho digital. Pode falar um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente encerra.
Tá bom. Tudo começou quando eu fui descobrir o que é a BNCC, né? O que é isso? O que é base? Tá fazendo eco, né? Deixa eu ver se eu consigo. Porque dá o eco, eu fico perdida aqui. Vamos lá. Todo o meu processo, né, de estudar a BNCC começou quando eu olhei e falei, eu preciso entender a fundo o que é isso, né? Até que ponto vai isso? O que está mudando, né? Então, como uma pessoa que trabalhou, né, os hackneys, toda aquela parte, eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo e o que está mudando. E aí eu comecei a ver e entender que experiência é o que a gente realmente precisa, né? Eu não sei se aí na Bahia, né, no município de Antas, vocês têm a mesma realidade. Aqui no estado de São Paulo, Campinas, os nossos estudantes ficam muito no sofá com o celular, né? Muitos são de apartamento. Então, eles passam o dia mexendo em celular e não tem interação com o outro. Não tem uma formação de um raciocínio ali, né? E a BNCC vem trazendo experiência, né? Ó, o mundo mudou, a casa mudou, a criança está no sofá. Vamos para a escola desenvolver experiência, vamos correr, vamos brincar, interagir, conviver. E eu comecei a me apaixonar pela BNCC, né? E aí eu vi que muitas pessoas estavam com dificuldade de colocá-la em prática, né? Você tem um planejamento pautado, né? Identidade, autonomia, e de repente vai para campo de experiência, o eu, outro, nós, enfim, e daí adiante, né? E aí eu comecei a fazer a live e as pessoas começaram, mas você tinha que fazer um curso sobre isso, né? E aí eu falei, bom, será que é tanto assim, né? E aí, quando eu comecei a estruturar realmente um curso, ficou um curso gigante, tem 60 horas o curso, porque eu estruturo desde os conceitos da BNCC, o que ela quer de nós, como estrutura os registros, como estrutura a avaliação, como estrutura planejamento, a carta de intenções, o portfólio, enfim, o desenvolvimento dos projetos, né? Então, assim, eu vim criando esse curso para deixar mastigadinho, para que qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer gestor consiga olhar e falar, entendi, e aplica, entendeu? E aí eu coloquei vários modelos de planejamento, tudo que eu falo está lá disponível, né? Então, esse foi um. E aí eu já tinha, anos anteriores, um curso de relatório de desenvolvimento escolar, porque como eu fui professora, depois fui coordenadora, eu fui criando os modelos, e hoje os meus relatórios vão para médicos, né? Então, os médicos, eles não têm muito tempo de ler, mas tem que estar ali tudo que você precisa que ele saiba, né? E aí eu fiquei objetiva nesses relatórios. E aí eu criei esse curso, e aí eu alinhei para a BNCC também, né? Então, hoje eu tenho o curso que eu explico tudo sobre BNCC e planejamentos. Eu tenho o curso de relatórios alinhados à BNCC. No curso de relatório, eu tenho o módulo de relatório de encaminhamento, o relatório que serve de ata, né, para documentação escolar, tem o módulo de relatório final, o relatório de começo de ano, relatório de tempo de ensino online está saindo do forno para os alunos que estão no curso, e aí tem o módulo de relatório individual. Nesse módulo, aí a gente tem muitos, né, desde as crianças que rendem bem, as crianças que não rendem, as crianças que não se comportam, porque às vezes você tem que falar da criança que é teimoso, digamos assim, né? Como que o professor pode falar que o aluno é teimoso? Sem expor, sem ser pejorativo. Então, eu trago esse modelo lá dentro, entendeu? Relatório de criança autista, relatório de criança que não tem laudo, criança de fundamental. E aí, eram os 2 cursos que eu tenho, né? E aí, de repente, a gente chega com pandemia, todo mundo vai para casa, ninguém sai, todo mundo de máscara, câmera, luz e ação, né? A galera ficou doida. O que eu vou fazer? Editar a aula, gravar, não sei nem mexer no Google, meu Deus do céu, né? Fazer conferência, fazer aula no Zoom, né? Enfim. E aí, as minhas alunas, o pessoal que está mais perto, né? Não, faz um curso, explica pra gente como faz isso, né? E aí, eu motivada mesmo por todo por esse momento, né? Criei o curso de tecnologias na educação, que é um curso onde eu explico
tudo, né? A gente ainda está em andamento no curso, vou ter aula ao vivo no sábado para as alunas do curso, sobre como criar um blog, como fazer um portfólio digital, né? E tem tudo, né? Como abrir câmera, como editar vídeo, também tem lá, vai ficar disponível para elas, como usar Word do Google, né? Como usar o Google Apresentação, lousa digital, tudo que a gente precisa saber. Eu estou usando os recursos do Google porque são acessíveis, são gratuitos, né? Então, de forma a facilitar o acesso das pessoas, né? Ninguém precisa pagar pacote de Office, enfim. Lá no Google, você faz a conta de e-mail e é feliz, né? Então, eu estou usando o Google por isso. E aí são os cursos que eu trabalho no momento, né? Ok. É Então, isso. assim, o pessoal pode buscar Doutora Escola, né? E aí, e nas redes sociais, aí no Instagram, Facebook, no YouTube, tem vários vídeos sobre BNCC, projeto pedagógico, relatório, criança autista, tem uma gama de trabalho que O Fábio tá me acompanhando, né, Fábio? aqui, ó, Doutora Escola, grupo 20, grupo 19, tá tudo aqui no celular. A questão é Ai, que gratidão. Você nem imagina a gratidão que eu sinto de estar aqui com você. A gente não conhece pessoalmente, né, o pessoal do grupo, mas é um prazer imenso poder estar junto e poder ter vocês, né, como parceiros do trabalho, entendeu? Porque esse trabalho existe porque vocês estão lá. Vocês estão pertinhos, né? então tá. E é isso. Bom, Vá, muito obrigado mais uma vez por tudo, ao pessoal que está conosco. Deixa eu agradecer ao Douglas também, eu agradecer aqui a Emerson, que é o nosso secretário, a Lenilson, Cileide, que é uma parceira, está aqui comigo do lado, riscou, faz um caderno anotando as coisas. Mas o Douglas, que está aqui com a gente, né, que está fazendo toda essa questão aí mediando as tecnologias, então minha gratidão a ele, todo o pessoal que está conosco, né? Glória, Nova Soure, Mairi, Acre, Euclides da Cunha, Cordeiro, Campo Grande, Rondônia, Banzaí, Paripiranga, muita Uau! então, Que legal, que legal. Nossa, é um prazer imenso estar com vocês. tá, Yuyu, muita gente aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e a Amém. gente vai se encontrar aí nos caminhos da educação, tá bom? Amém, verdade. Minha Boa gratidão noite. a todos vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, Fábio? Obrigada. Nós que agradecemos. Gratidão. Cadê?